Pode ser, amém, irmãos? Boa noite a todos bem? Glória a Deus. Motivo de muita alegria, né, irmãos, estarmos aqui, mais um ano se findando, e a igreja está aqui com saúde, alegre, glorificando, exaltando o nome do Senhor, e isso, irmãos, nós vemos que a mão do Senhor está sobre nós. Estamos com o mesmo sentimento de Samuel, quando ele coloca uma pedra entre Mispa e Sem e disse: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Se não for a Ele, nós não estaríamos aqui nessa noite, não é verdade? Então louvamos a Deus, irmãos, por essa oportunidade de estarmos com essa incumbência de ministrar a palavra de Deus. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Jó, capítulo de número 1, por gentileza. Livro de Jó, o capítulo 1, versículo 1 também. Quantos irmãos procuram? Quero agradecer ao nosso pastor por essa oportunidade, ao nosso Deus mais uma vez, aos irmãos que aqui estão, a nossa retaguarda, que estão intercedendo por nós. Eu creio que Deus tem uma palavra para os nossos corações essa noite. Amém, irmãos? Os irmãos podem ficar sentados mesmo, à vontade. Peço só a atenção dos irmãos. Amém? O versículo 1 nos diz assim: Houve um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E aquele homem era perfeito e íntegro, e alguém que temia a Deus e afastava-se do mal. Ele tinha 7 filhos, 3 filhas. Tinha também 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas e muitíssimo o seu servo, de modo que esse homem era o maior de todos os homens do Oriente. Seus filhos iam e festejavam em suas casas, cada um no seu dia, e mandava chamar suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. E assim era que, quando os dias de seus banquetes terminavam, enviava Jó e os santificava. Se levantavam de madrugada e oferecia oferta queimada de acordo com o número de todos eles. Porque Jó dizia: pode ser que meus filhos tenham amaldiçoado a Deus em seus corações. Assim fazia Jó continuamente. Ora, houve um dia em que os filhos de Deus, ou anjos, vieram apresentar-se diante dele. Satanás veio também entre eles. E o Senhor disse: de onde tu vens? Então Satanás respondeu ao Senhor: de ir e vir sobre a terra e observar o que nela acontece. Minha tradução é um pouco diferente, tá, irmãos? E o Senhor disse a Satanás: tu observaste meu servo Jó, que não há ninguém como ele na terra, homem perfeito, íntegro, que teme a Deus e se afasta do mal? Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: acaso Jó teme a Deus por nada? Tu fizeste uma cerca sobre ele, sobre a sua casa e sobre tudo que ele tem por todos os lados. Tu abençoaste o trabalho de suas mãos, suas posses aumentam na terra. Mas estende agora a tua mão e toca em tudo quanto ele tem, e ele amaldiçoará diante da tua face. E o Senhor disse a Satanás: eis que tudo que ele tem está em teu poder. Somente sobre ele não estenda a tua mão. Então Satanás foi-se da presença do Senhor. E aqui nós encerramos a nossa leitura. Senhor Deus e Pai, nessa noite nós queremos te dar graças, te dar honra, agradecer porque nós aqui estamos, meu Deus, mais um ano.
Foi um ano difícil, complicado, mas a tua graça, Senhor, nos sustentou e aqui estamos para a honra e glória do teu santo nome. Nessa noite que o Senhor possa nos dar graça, nos dar entendimento, diminua eu, que o Senhor cresça, que toda honra e toda glória seja dada somente a Ti, Senhor. Nos capacita no nome de Jesus. Amém. O livro que acabamos de ler, irmãos, essa história é uma história, apesar de ser um livro poético, é uma história real. Nenhuma história, de maneira real, ela começa, havia um homem, e nenhuma história real, ela dá um nome ao personagem. Como muitos dizem que a parábola do rico e Lázaro se trata de uma parábola, quando na verdade é uma história, porque nela contém o indivíduo e o nome. Aqui também, apesar de ser um livro poético, é uma história real. É algo que aconteceu verdadeiramente. E o que me chama a atenção, irmãos, nesse livro, é que no capítulo 1, não só o autor de Jó vai descrever as suas características, suas qualidades, mas como o próprio Deus dá testemunho de quem esse homem é. O próprio Deus vai dizer, no capítulo de número 2, quando Satanás outra vez vem até a sua presença, e ele diz: Jó, ele é íntegro, Jó, ele é reto, ele teme a Deus, se desvia do mal. Mas o que me chama a atenção, queridos, é que também, no capítulo 1, no versículo 2 e 3, vai falar o que ele tem. E no versículo de número 1 vai falar o que ele é. Primeiramente, o autor vai dizer o que ele é, para depois falar o que ele tem. Porque é bem verdade, irmãos, que para Deus melhor é ser do que ter. Na nossa lógica humana, melhor é ter do que ser. Então, antes de o autor dizer o que ele tem, o autor está dizendo o que ele é em Deus. Ele é um homem íntegro, ele é temente a Deus, ele se desvia do mal. E no versículo 2 e 3 vai falar de suas posses, de suas riquezas. No versículo 3 vai dizer que ele tem 7.000 ovelhas, que ele tem 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas, muitíssimo eram os seus servos, de modo que esse homem era o mais rico de todo o Oriente. E ao observar esse versículo 3, irmãos, eu vejo que de fato ele era um homem rico, um homem abastado, mas eu percebo também que a sua riqueza não está no versículo 3, mas está no versículo 1. E por quê? Porque no versículo 3 vai falar o que ele tem na terra, o que ele tem ali de modo terreno. E no versículo 1 vai dizer o que ele tem de modo espiritual. Porque a riqueza do homem, irmãos, aqui na terra ela é passageira. Nós podemos ser bem-sucedidos, nós podemos ter uma boa casa, uma boa dormida, um bom carro, um bom emprego, que não é errado, que não é pecado você ter. Mas tudo isso não serve de nada se nós não tivermos a maior riqueza, que é a presença do Espírito Santo de Deus na minha e na sua vida. Jó é alguém que tem muitos bens, mas ele não tem só os bens, ele tem o principal. Ele tem a presença de Deus em sua vida. Assim também como nós podemos lutar por nossos bens, lutar para que nós possamos ter uma vida melhor, os nossos filhos, mas também não podemos esquecer de que o principal está no espiritual, é o tratar da alma, é o cuidar do espírito, da nossa intimidade para com Deus. A Bíblia diz, irmãos, que certa feita Jesus conta uma parábola. E nessa parábola, nós conhecemos bem, existem 10 virgens. Dessas 10 virgens, a Bíblia diz que elas todas tinham as suas lamparinas e todas elas estavam acesas. Mas chega um momento em que 5 delas
as suas lamparinas estão se apagando. Então elas vão até as outras 5 que são prudentes e pedem azeite emprestado. E ela diz assim, eu não posso emprestar para que não falte para nós também. Vai aos que vendem e compram azeite para vocês. E assim elas foram. Então observe, irmão, que se elas foram comprar azeite é porque elas tinham dinheiro. Elas tinham dinheiro, mas elas não tinham azeite. A Bíblia diz também em uma outra narrativa que Eliseu chega na casa de uma viúva e ele pede para que ela faça um alimento para ele. E pergunta o que ela tem em casa. Ela disse, eu não tenho nada, porque de fato ela não tinha dinheiro. Ela estava devendo. Mas quando ele pergunta o que é que ela tem, ela disse, eu não tenho dinheiro, mas tenho um pouquinho de azeite. E aquele pouquinho de azeite foi o suficiente para Deus fazer o operar na vida daquela mulher. O que é que você quer dizer, irmãos? As virgens que foram comprar azeite, elas tinham dinheiro, mas elas não tinham azeite, que é o principal, porque o azeite na palavra de Deus simboliza a presença do Espírito Santo. Em contrapartida, a viúva não tinha dinheiro, mas tinha um azeite. Então melhor do que ter dinheiro, melhor do que ter casa boa, melhor do que ter carro novo, é nós termos a presença de Deus na nossa vida, é termos o azeite derramado sobre a nossa cabeça. E eu creio que nessa noite essa igreja, ela é uma igreja cheia da presença de Deus, cheia do azeite de Deus. É isso o que Jó é, irmãos. Ele é rico. Não rico porque tem posses, mas porque tem Deus. Quantas pessoas nós não conhecemos? Eu tive um exemplo bem próximo de casa, meu avô, não tinha nada. Com um carrinho de geladeira ia catar papelão e latinha para vender na sucata e garantir o pão, mas ele louvando ao Senhor no seu carrinho. Não tinha muito, mas tinha tudo. Tinha a presença de Deus em seu coração. Quantas pessoas nós não conhecemos, pessoas simples, que você olha e não tem muita coisa, mas é uma pessoa alegre, é uma pessoa diferente, é uma pessoa prazerosa de estar perto, é uma pessoa que apesar que pode ter só arroz e o feijão em casa, mas ele está ali agradecendo a Deus por aquela refeição. Não é alguém que murmura, não é alguém que reclama, mas é alguém que agradece, alguém que tem um coração grato, porque a gratidão gera multiplicação. É esse personagem que estamos falando, é de alguém que é rico, alguém que tem bens, alguém que tem Deus, e é esse homem que agora, a Bíblia vai dizer que ele tinha 10 filhos, que era costume dos seus filhos se reunir na casa e fazer aquele banquete, aquela festa. E como lemos, observamos que Jó fazia orações por eles, porque podia eles ter pecado contra Deus, blasfemado em seu coração. A Bíblia diz que quando ele se reúne na casa do mais velho, Satanás também se reúne. Ele está agora entre os filhos de Deus. A Bíblia diz que no versículo de número 6, os filhos de Deus vieram apresentar-se a ele. Não sabemos aonde foi esta reunião, aonde se dá esta reunião. Muitos dizem que é a terra, muitos dizem que é o céu, o que não vem ao caso aqui no momento. Mas há uma reunião, há um encontro entre Deus e os seus filhos, amém? Amém ou não amém? Oh, glória. Há uma reunião entre Deus e os seus filhos. E entre os seus filhos está Satanás.
é uma reunião de Deus, repito, e os seus filhos. Não é uma reunião de Deus e Satanás. É uma reunião de Deus e seus filhos. E entre os seus filhos também veio Satanás. Satanás estava entre os filhos, mas não era filho. Porque o Satanás não pode ser filho de Deus, sendo ele o pai da mentira. Os filhos vêm se apresentar, vem ali uma prestação de conta que nós vemos. Os filhos trazem adoração. Satanás traz acusação. Perceba que eles se apresentam, tanto os filhos quanto Satanás. Mas a proposta é diferente. O objetivo é diferente. Porque enquanto os filhos de Deus vêm se apresentar-se diante de Deus e prestar a sua adoração, no meio deles vem alguém trazendo acusação. Zacarias capítulo 3 também vai falar que isso é comum. Quando na visão o sacerdote Josué se apresenta, Satanás estava do lado dele para acusar. Então perceba que entre os filhos que vêm com coração contrito, quebrantado, para apresentar-se diante de Deus, o seu louvor, a sua adoração, também entre eles vem aquele que vem para acusar, para observar o que está errado. E eu creio que no nosso meio não tem esse grupo de pessoas, porque existe infelizmente aquele grupo que se reúne para observar a irmã que vai louvar, o irmão que vai pregar, a roupa da irmã se está curta, se está grande, e vem observar como é que está o culto, como é que está o movimento, se está bom, se está ruim, se está frio, se está gelado, se o irmão fala em língua, se não fala. Mas também entre eles vem aqueles que ainda são remanescentes, que são os filhos de Deus, que eles não querem saber de ninguém, não querem saber de roupa de ninguém, não querem saber da vida de ninguém. Ele vem para o culto somente para adorar e bendizer o nome do Senhor. Que eu creio que é esse grupo que está aqui nessa noite, que veio com o coração ainda que machucado, ainda que ferido, ainda que se arrastando. Olha você aqui louvando e exaltando o nome do Senhor, porque você também é um filho de Deus. A Bíblia diz que Satanás se apresenta trazendo a sua ferramenta principal, a acusação. E a iniciativa não parte de Satanás, mas de Deus. É Deus quem vai olhar e dizer: da onde tu vens? Imagina agora os filhos de Deus, os anjos se apresentando, Deus olhando para os anjos e dizendo: da onde vem Satanás? Talvez nem os anjos perceberam, irmãos. Talvez, tá? É Deus quem olha e diz: da onde vem Satanás? E ele se apresenta e diz: eu venho de rodear a terra e passear por ela, em algumas traduções como a minha, estou a observar o que nela acontece. E essa atitude, essa fala de Satanás, do que ele está fazendo, era uma atitude comum na monarquia. Em 2 Samuel capítulo 11, versículo 2, nós vamos encontrar, quando Israel vai para a peleja, Davi fica. É onde Davi se levanta, vai rodear o seu palácio, onde ele vai ver Batseba, nós conhecemos. Era comum entre os reis se levantar e observar como é que estava o seu reino, para ver se estava tudo bacana, se estava tudo legal, se não havia oposição. Satanás está dizendo a Deus: eu estou a rodear, a observar o meu palácio. Eu estou de rodear a terra e passear por ela e observar o que nela acontece, se não existe oposição. É Satanás dizendo para Deus: eu estou passeando, observando como é que está o meu reino. E dizendo, eu imagino, irmãos, aqui Satanás dizendo para Deus: eu estou observando como é que está o meu reino, para ver se não tem oposição.
Agora eu fico imaginando Satanás dizendo para Deus: olha o Senhor mesmo. Aquele grupo que está se reunindo, entrando nesse momento dentro de um carro, para invadir outra comunidade, tirar vidas de desafetos. Observe o Senhor, aquele outro grupo que está se reunindo para ir para o prostíbulo se prostituir. Observe o Senhor, aquele outro grupo que está se levantando, se reunindo para fazer coisas erradas. Todos se submetem a mim. Aí eu fico imaginando, irmãos, nessa reunião tremenda, Deus se levantando do seu trono, olhando para Satanás e disse: tu observaste esses aí, tudo bem, eles estão se reunindo para isso, mas eu te pergunto, tu observou aquele ali, ó? O meu servo Jó é diferente, porque ainda existe remanescente. Enquanto pode ter grupos se reunindo para fazer coisa errada, ainda tem um grupo de evangelismo, ainda tem um grupo do círculo de oração, ainda tem um grupo de irmãos que se reúne para orar na causa do irmão, ainda existe grupo de pessoas que se levantam para vir para o culto adorar o nome do Senhor. Enquanto o mundo está se reunindo, se acabando, a igreja está se reunindo para adorar o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque ainda existe remanescentes nessa terra. Eu e você somos remanescentes de Deus, ferramentas que Deus vai utilizar nessa terra para a honra e glória do seu santo nome. Satanás está dizendo: eu estou no meu palácio e todos se submetem. E Deus está dizendo: está errado. Todos não. Vírgula. Porque a minha igreja, aleluias, a minha igreja serve a mim. Ainda existem os remanescentes. E esses remanescentes somos nós. Deus conta com cada um de nós. Aí uma coisa interessante, irmãos. Satanás vai dizer: está certo que Jó é diferente. Está certo que os irmãos do setor 16 é diferente. Mas eles são assim por acaso? Eles são assim porque eles querem? Acaso tu não cercar-te eles? Olha o que Satanás vai dizer no versículo de número 10. Tu não fizeste uma cerca sobre eles, sobre a sua casa, e sobre tudo que ele tem por todos os lados. Eu fiquei me indagando quando eu li isso, irmãos. Porque Satanás percebe que existe uma cerca na vida de Jó. E não só na vida de Jó, mas como na casa de Jó. E a pergunta é: Satanás não é onisciente. Satanás não sabe de todas as coisas. Como é que ele sabe que existe uma cerca na vida de Jó? Como é que ele sabe que existe uma cerca sobre a casa de Jó? Será que ele tentou contra Jó, contra a sua casa e não conseguiu? Como o seu alvo era ele, nós percebemos que talvez o inimigo tenha até tentado contra a vida dele, mas não conseguiu. Tentou contra a sua família, mas não conseguiu, porque existia uma cerca que o protegia. E essa cerca é melhor do que cerca elétrica. A cerca elétrica falha. A cerca de Jeová não falha. Porque ele diz que dará ordem aos seus anjos ao teu respeito, para que te guardem por frente e por trás, de um lado, do outro, por cima, por baixo. A cerca de Deus é angelical, é uma cerca espiritual, que ainda que todo mal tente nos tocar, tente nos atingir, a cerca de Deus está sobre nós, nos protegendo. É só você ver, irmãos, durante esse ano, quantas pessoas não pararam, quantas pessoas não morreram, quantas pessoas não ficou para trás, e você está aqui. Sabe o que é isso? É a cerca de Deus. É melhor do que a Servinac, é a cerca de Deus sobre a tua vida, porque ele diz que dará ordem anjo ao nosso respeito para que nos guarde.
praga nenhum te sucederá, mal nenhum chegará na sua tenda. Ele pode querer tentar destruir com a tua casa, com a tua família, ele pode destruir com o teu ministério, tentar, irmãos, ele não vai conseguir. Sabe por quê? Porque a mão de Deus está sobre a sua igreja, e nós vivemos debaixo de uma promessa. Qual é? Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Por muitas vezes ele tem tentado, ele tem até lutado, mas ele não tem conseguido, porque a cerca de Deus, ela está sobre a minha e sobre a tua vida. Existe uma proteção sobre nós, e essa proteção é divina e não carnal. O Senhor tem sustentado não só Jó, mas como a sua casa, assim como Ele também tem sustentado a minha e a tua vida. Eu lembro da fala de Salomão, onde ele diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar, em vão trabalham os trabalhadores. É o Senhor, irmãos, que tem nos sustentado. É o Senhor quem tem nos guardado. É o Senhor quem tem nos dado mais uma oportunidade, dia após dia. E ele disse: se o Senhor tirar essa cerca, e eu conseguir tocar nele, com certeza ele vai blasfemar, ele vai negar o Senhor. E a Bíblia diz que Deus permite, irmãos. Deus permite que Satanás toque na vida de Jó. E Deus ainda diz mais: toque em tudo, só não na vida dele. Porque a vida dele pertence somente a mim. É aonde Jó, certo dia, ele se levanta, de repente vem um mensageiro e diz: os teus filhos estavam reunidos, veio um vento, derrubou a casa, e morreram todos. Quando esse está falando, outro mensageiro chega, dizendo que inimigos invadiram, mataram todo o rebanho, e só ele tinha sobrevivido para trazer a notícia. Quando esse ainda está falando, vem outro mensageiro dizendo: fogo de Deus caiu. E começa, irmãos, uma dificuldade na vida de Jó, onde ele perde quase tudo. Ele perde agora seus bois, seus jumentos, servos estão mortos, outros não puderam ficar, que agora ele vai ficar sem nada, mas ele vai permanecer com tudo. Isso é um paradoxo muito interessante, porque Jó nesse momento aparentemente não tem nada, mas tem tudo. Jó não tem nada de bens, porque agora foi tirado, mas ele tem tudo, porque ainda lhe restou a fé. Muitos dizem que Jó perdeu tudo, e ele não perdeu tudo, ele perdeu quase tudo, porque a fé ainda permaneceu viva em seu coração. Ainda que o inimigo tirou algumas coisas, ainda que o inimigo tirou sua família, seus filhos, imagina a dor. O inimigo tocou nos seus bens, mas ele não conseguiu tocar em algo que ele tinha por dentro, da sua principal riqueza, é a fé. A fé é uma ferramenta que nós não podemos perder. Paulo vai dizer: eu combati o bom combate, vou perder a vida, vou morrer, mas a fé tem que estar guardada. A fé tem que permanecer. A fé nós não podemos perder ela, e essa fé não foi perdida em Jó. Por mais que ele estivesse passando por essas adversidades, a fé de Jó permaneceu inabalável. A Bíblia diz que ele se senta sobre as cinzas.
Ele agora foi acometido de uma enfermidade. Ele pega um caco de telha e começa a coçar-se com esses cacos. A Bíblia diz em Jó, capítulo de número 7, e o versículo de número 4, que nem dormir ele dormia mais. Ele rolava de um lado para o outro. Ele via a noite passar até o amanhecer, ele via o sol nascer, porque não conseguia mais nem dormir. Jó perdeu o sono, Jó perdeu saúde, Jó perdeu os filhos. Há quem diga que ele perdeu a mulher, não creio nisso. Mas Jó continuou com a fé, irmãos. E diante de tudo isso, sabe o que é que Jó faz? Um ritual. Um ritual de arrependimento, de adoração. Ele se senta sobre as cinzas. E ele está dizendo: o homem veio do pó e ao pó retornará. Tudo isso que eu perdi não quer dizer nada. Porque o principal ainda está vivo dentro de mim. É quando a sua mulher, irmãos, num estado emocional, essa mulher perdeu filho, filha. Essa mulher viu agora a sua riqueza ir embora, seus bens. Essa mulher agora está olhando para o seu marido, ele está doente com enfermidade. E está prestes a perder também o seu marido. Como é que não fica o estado emocional dessa mulher? Muita gente gosta, né, de falar, de criticar, mas se coloque no lugar. Essa mulher perdeu seus filhos, que para quem é mãe e pai é o seu bem mais precioso. O estado emocional dela está abalado. Ela vai olhar para Jó e não vai acreditar no que está vendo. Por quê? Porque apesar de tudo isso, ele ainda está num ritual de adoração. Ele ainda está louvando ao Senhor. E ela não vai entender. E é isso também que o inimigo não entende, irmãos. Porque Jó agora ele perde quase tudo. E ele ainda continua firme. Ele ainda continua adorando. Muitas pessoas olham para nós e também não conseguem entender como é que você ainda consegue permanecer de pé, permanecer adorando, permanecer com um sorriso no rosto. Muitas das vezes o inimigo investe e diz: agora ele para, agora ela para. Mas é quando ele investe, aí Deus também vai lá e investe o dobro. Martinho Lutero vai dizer, irmãos, que até o diabo é diabo de Deus, que quando o diabo se levanta para trabalhar, Deus vai lá e trabalha também. Charles Spurgeon dizem que o Satanás ele é um cachorrinho na coleira de Deus, que ele só vai aonde Deus permite. E olha aqui, irmãos, o interessante é que Satanás está investindo contra a vida de Jó para destruir. E Deus está usando essa ferramenta, esse mal sobre a vida de Jó, para fazer a vontade dele. E muitas das vezes nós não compreendemos. Aí Jó olha para a mulher e diz: tu fala como uma louca. Nós recebemos o bem de Deus e não receberíamos também o que é mal. Deus foi quem me deu e Deus foi quem tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Foi Deus quem deu o meu emprego. Se Ele tirar, amém. Bendito seja o nome do Senhor. Foi Deus quem deu Isaac a Abraão, foi, mas Deus pediu de volta, amém, bendito seja o nome do Senhor. Às vezes nós não compreendemos, mas Deus, Ele trabalha para aqueles que nele esperam. O inimigo, ele vai usar das suas artimanhas de destruição. Deus vai usar essas artimanhas para edificação. É humilhante para Satanás, irmãos. Ele vê que todo o esforço dele, Deus está pegando esse próprio esforço dele e também está trabalhando na vida de cada um de nós. Porque quando nós passamos pela água, pelo fogo, pela provação,
E quando saímos dela, nós saímos mais forte. Aquilo que era para matar, está trazendo mais amadurecimento, mais fortalecimento. E isso o mundo não entende, Satanás não entende, e não precisa entender. Nós é quem precisamos acreditar e ter fé, que ainda que vier sobre nós, como diz o louvor do Padre, noites traiçoeiras, Deus estará comigo, Deus estará conosco. É eu ter fé nele, que ainda que as coisas estão dando errado, ele está no controle. Ainda que as coisas estão não de acordo com o que eu queria que estivesse, mas a minha fé me faz acreditar que Deus está trabalhando, que Deus está no meio daquele sofrimento, que Deus está no meio daquela dor, que Deus está operando na minha vida para me tornar um servo melhor. Satanás está tirando tudo. E qual é o objetivo dele? Fazer com que Jó se volte contra Deus. Hoje ele tem conseguido. Quantas pessoas não passaram por esse púlpito, não estiveram no nosso meio, e infelizmente Satanás entrou na sua mente, no seu coração, e essas pessoas não conseguem mais nem ouvir o nome igreja. Elas são totalmente contra tudo que se diz Deus. Pessoas que são contra a igreja são chamadas apóstata. Porque existem aquelas pessoas que se afastam e continuam com temor, né? Ainda tem temor à palavra de Deus, ainda sabe que está no caminho errado. Mas já em contrapartida tem pessoas que quando saem, elas se viram contra a igreja. Quer matar até o pastor, né? E isso é o objetivo de Satanás. É colocar Jó contra Deus. Só que Deus, irmãos, Ele sabe o que faz. Deus já tinha visto o triunfo de Deus usando um homem. E o lindo é que no começo do livro, a Bíblia diz, houve um homem. Não era um anjo, era um homem. Um homem que agora Deus ia usar. Um homem, quando essa pronunciação é feita, nós temos a ideia de fragilidade. Nós temos uma ideia de imperfeição. Em contrapartida, no versículo 6 tem um anjo. Deus vai usar um vaso frágil, um vaso menor, para destruir aquele que se acha alguma coisa. A Bíblia diz que Jó, irmãos, em nenhum desses mal, a Bíblia diz que ele não atribuiu mal nenhum a Deus, e tampouco a Satanás. Ele só entende, ele só tem fé e crê que o seu Redentor ainda está vivo. Jó vai fazer algumas indagações, o que é normal. Elias também faz algumas indagações, os profetas também fizeram algumas indagações. Abacuque foi aquele que, Senhor, por que é que o ímpio está prevalecendo sobre o justo? E é onde Deus vai dizer, o justo viverá pela fé. E é normal Jó fazer alguns questionamentos. Isso não quer dizer que ele blasfemou, isso não quer dizer que ele pecou, não. Mas a Bíblia diz que ele só questiona, vai fazer alguns questionamentos, o porquê que está acontecendo isso. O que é normal também, quando nos sobrevém o mal, nós estamos se perguntando, se questionando, Deus, por que isso? Deus, por que aquilo? E nós não entendemos, não conseguimos entender. É quando Deus ele se manifesta e olha para Jó e disse, Jó, onde é que tu estava quando eu criei as constelações? Onde é que tu estava quando eu criei o mundo? Onde é que tu estava quando eu criei as estrelas? É Deus dizendo, tu não precisa entender, tu só precisa acreditar que ainda que as coisas estejam dando errado, eu estou trabalhando, nada foge do meu controle. Ainda que as coisas não estejam acontecendo da forma que você queria, eu estou a trabalhar. Isso é ter fé.
Existem situações em que a gente olha, irmãos, e diz: daqui eu não passo. Agora acabou. Imagina, irmãos, Abraão subindo com Isaac para sacrificar o menino. Aí os servos embaixo, quando eles olham para cima, eles veem a fumaça. Diz: pronto, Abraão matou o menino. Tem mais jeito não, acabou. Sai quando dá fé lá e vem Abraão com o menino do lado. É muita gente olhando dizendo: acabou, não tem mais jeito. Aí quando eles olham, lá está o irmão, firme, ainda ferido, se arrastando, mas está lá. Aleluia. Jó está ferido, Jó está arrasado, mas Jó ainda está ali confiando no Senhor. E não me pergunte, irmãos, como é que acontece isso. Eu não sei te dizer, eu só sei de uma coisa: é Deus. A Bíblia diz que o inimigo, ele trama contra Jó para destruir a sua vida, para destruir a sua comunhão com Deus. Porque é isso que o inimigo mais quer: destruir a minha e a tua comunhão com Deus. Porque ele sabe que Jesus falou que sem mim nada podereis fazer. Se nós somos bem-sucedidos é porque Ele está conosco. Se você tem um ministério é porque Deus está contigo. Se você tem uma família é porque Deus tem abençoado. Se você tem um trabalho é porque o Senhor tem sustentado. O inimigo tenta todos os dias contra a tua vida. A Bíblia diz que nós, como ovelhas, somos todos os dias entregues ao matador, e todos os dias Ele nos dá vida. Muita gente diz: qual é o dia de morrer? O dia de morrer é hoje, mas o dia de viver também é hoje. Porque quando a morte vem, o Senhor nos dá livramento, nos dá vida. Porque é isso que, para isso que veio o Filho do Homem, dar vida, e não só vida, mas vida em abundância. Tudo que temos é por causa dele. O pouco que temos foi Ele que deu. O muito que temos foi Ele também. O pouco que Ele tirou foi Ele. O muito que Ele tirou também foi Ele. Ele é soberano, nada escapa das mãos do Senhor. Isaías 43, versículo 13 diz: operando o Senhor, quem impedirá? Está acontecendo uma situação aqui, mas é Deus quem está operando. Entenda, não foi Satanás que disse, que chegou para ele e apresentou Jó. Não, foi Deus quem apresentou Jó para Satanás. É nós, Jó, hoje, o sofrimento que passamos, quando nós olhamos, nós entendemos. Nós temos a história de Jó. Jó não tinha um livro de Jó para ler. Imagina ele passando essa situação e não entendendo, não sabendo por que está acontecendo tudo isso. Mas ainda assim ele permanece com a sua fé inabalável no Senhor. E como eu disse, Satanás, o projeto dele era destruir Jó, era fazer com que Jó se voltasse contra Deus. Mas a Bíblia diz, que é o que eu acho mais tremendo, do livro de Jó, irmãos, que é a mensagem principal. No capítulo 42, e no versículo de número 2. Bem sei que tudo podes. Nenhum dos teus pensamentos, ou em outras traduções, planos, pode ser impedido. Quem é aquele que diz tu, que sem conhecimento encobre o conselho, por isso falei do que não entendia. Olha só. Coisas que para mim eram maravilhosíssimas, e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensina-me. Com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora... Jó disse assim: eu só te conhecia de ouvir, agora os meus olhos te contemplam. Sabe o que é que Jó está dizendo? O sofrimento que sobreveio sobre a minha vida eu não entendia, mas agora eu entendo, porque antes eu só ouvia, agora diante dessa situação agora eu vejo.
Vocês estão entendendo, irmãos? Que quando o inimigo ele tenta, quando o inimigo trabalha, Deus também trabalha. Quando ele tenta destruir, Deus vai lá e levanta. Quando ele tenta derrubar, Deus ergue. E nos traz mais amadurecimento, compreensão. Já está dizendo, eu não entendi, eu não compreendi, agora eu entendo. Eu sei agora o porquê sobreveu essa luta, essa tempestade. Agora eu sei porque que eu estou passando essa situação. Sabe para que é? É para me ter mais aproximação com Deus. É para me ter mais intimidade com o Senhor. Porque antigamente eu só ouvia. E agora diante dessa dificuldade eu me aproximei de Deus. E agora eu consigo ver com os meus olhos da fé. O objetivo de Satanás, afastar Jó de Deus. E o propósito de Deus, aproximar Jó dele. E sabe quem foi que venceu? Os planos de Deus. Porque Jó vai dizer, os planos do Senhor não podem ser frustrados. Deus está a operar na minha e na tua vida. Deus está a trabalhar. Foi um ano difícil, foi um ano arrastado, foi complicado, mas aqui estamos. E eu creio que ano que vem, meus irmãos, nós estaremos mais firmes do que nunca, mais fortalecidos do que nunca. Avante para a batalha, porque Deus está comigo e contigo. Aleluias. Jó está dizendo que tudo o que sucedeu, tudo o que aconteceu, ele não compreendia, não entendia. Tem situações, né, irmãos, que a gente se questiona, não entende, mas no final tudo dá certo. Billy Graham diz que leu até a última página da Bíblia, e acredite, tudo vai dar certo. No final, nós venceremos. Ainda que as coisas estejam difíceis, às vezes a gente pensa até em parar, desistir, desanima, mas sempre tem o amparo do Espírito Santo. Quantas vezes você não quis parar e veio para o culto, quando chegou no culto, Deus usou o pregador e disse, não pare. E você voltou para casa alegre, cheio de Deus. Quantas vezes o Espírito Santo não interviu para você não parar, para você não largar o arado. E essa é a proposta do inimigo. Distanciar-nos de Deus. Em contraproposta, Deus diz, eu quero aproximar eles de mim. Existem situações em que Deus fará isso. Deus vai até permitir que o mal nos sobrevenha, mas é para nos aproximar ainda mais dele. Para que possamos entender que nós dependemos dele. Jesus está deitado num barco e veio uma grande tempestade. Os discípulos se desesperam, olham para Jesus e dizem, mestre, tu não importa que pereçamos? Ou tu não te importa se nós vamos morrer? Jesus permitiu, irmãos, aquela tempestade. Porque diante daquela tempestade, eles entenderam que precisavam de Cristo. Se não tem tempestade, eles não iam acordar Cristo, ele ia deixar ele lá dormindo. Mas quando veio a tempestade, eles olharam para onde? Vamos lá para o homem, que ele resolve. E foram lá e acordaram Jesus. Aí Jesus simplesmente, ele acalma o vento, acalma o mar. E todos ali ficavam admirados. E aquilo trouxe proximidade, ainda mais fé nos corações deles. Porque vai existir momentos, repito,
que virão lutas, mas não é para matar, é para nos fortalecer. Jesus olha para Marta e diz: essa enfermidade não é para morte, mas é para que o nome de Deus, né, seja glorificado. Então vamos passar assim por situações difíceis, por momentos adversos, por momentos de tensão, medo, pavor, angústia. Mas sabemos também que em todos os dias teremos Deus. Deus estará conosco, que é mais uma promessa que Ele fez à sua igreja. Estarei convosco até a consumação do século. Não vai faltar luta, não vai faltar peleja, mas também não vai faltar Deus. E Deus estando conosco é o suficiente. Amém? Que o nome do Senhor seja glorificado. Desejo um bom ano novo a todos. Que a graça de Deus repouse sobre a sua vida, sobre a sua família. A proteção divina esteja sobre a nossa casa, como esteja na vida de Jó. Em nome do Senhor Jesus. Eu peço para que você glorifique o nome do Senhor. E eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Palavra maravilhosa da parte de Deus. Realmente esse ano foi um ano de muito desafio. Mas podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Estava meditando essa palavra do Wesley. Estava pensando, às vezes, uma barragem